Olá, bem-vindo a esse vídeo. Sou o professor Jales César, solista, camerista, bacharel em música pela Universidade Federal do Estado de Goiás e estamos aqui para iniciar essa série de 8 videoaulas do curso de violão. Mas antes, eu preciso ler algumas considerações para você entender do que se trata esse projeto e essas aulas. Bom, nós vamos começar mais uma edição do projeto Continuidade das Oficinas Culturais pelo Instituto Mundo e Fundo de Arte e Cultura do Estado de Goiás, do segmento Música e Dança, proponente Associação Instituto Mundo, fundada em 14 de janeiro de 2005, com sede em Goiânia, Goiás. O Instituto Mundo já tem um histórico de oficinas culturais de música ao violão, guitarra, contrabaixo, como também dança, discotecagem, DJ, artesanato, capoeira, iniciação esportiva, karatê, futebol, futsal e produção de vários eventos entre festivais de música, festivais tradicionais e feiras produzidas e organizadas pela entidade. Este projeto já acontece há vários anos, com inscrições gratuitas, normalmente nos meses de maio a outubro. E sempre no final dos cursos tem as apresentações das oficinas e campeonato de esporte, sendo distribuído diplomas para todos os participantes. Bom, esse curso de violão é um curso prático e extremamente funcional para quem está iniciando seus estudos e também para quem já toca e quer aprimorar os seus estudos no violão. Então, vamos ao conteúdo desta aula. Iniciando os nossos estudos no violão, eu vou falar sobre posicionamento de mão esquerda e posicionamento de mão direita. Bom, na mão esquerda, basicamente a gente vai levar em conta alguns fatores bem importantes. Primeiro, posicionamento do polegar da mão esquerda no braço do violão. Se você observar esse posicionamento aqui, é como se eu estivesse tirando uma impressão digital, né? Meu polegar ele vai ficar assim. Se a câmera vai focar bem aqui. Bom, é importante, além disso, se você observar aqui, ó, o dedo não ficar nem para um lado, nem tampouco para o outro, né? Ele vai ficar como se você fosse tirar aqui realmente uma impressão digital, né? Então você vai posicionar dessa forma aqui. O cuidado que você vai ter é em movimentar ele sempre do meio do braço para baixo, né? Dificilmente você vai conseguir fazer os acordes que a gente vai trabalhar utilizando o dedo aqui, ó, aparecendo nessa parte de cima do braço do violão. Por quê? Quando você apoia a palma da mão na parte inferior do braço, você limita a sua movimentação da mão esquerda. Então, portanto, o primeiro elemento fundamental nesse processo ou nessa jornada de estudo do instrumento violão, né, é você utilizar de forma correta o posicionamento do polegar da mão esquerda. Aqui, já nessa parte da frente, né, que a gente vai chamar de espelho, né, do braço do violão, a gente tem esses ferrinhos aqui chamados trasto. Esse trasto é o que limita uma casa, né, da outra e é onde a gente tem as notas, né? Então, se a gente pensar o seguinte, eu coloquei meu dedo aqui ao lado do trasto aqui, toco a nota, eu tenho um som limpo, né, que a gente vai considerar limpo. Mas se eu toco afastado do trasto, né, aí eu tenho um som sujo ou trastejado, né? Porque é importante a gente entender que quando a gente coloca o dedo mais próximo do trasto aqui, a gente toca e a corda começa a vibrar a partir do trasto e aqui no cavalete. Então, se você coloca o dedo mais longe do trasto, a corda ela começa a vibrar antes e ela vai bater no trasto e aí vai trastejar. Então, por isso, na hora de tocar, sempre tocar próximo
aos traços, né? Essa basicamente é a recomendação da mão esquerda. Beleza, mão direita, existem vários elementos aqui. Primeiro, quando a gente toca utilizando indicador e médio, né? Como a gente está iniciando, para fazer esse tipo de movimentação, é mais comum a gente utilizar isso quando a gente está fazendo escalas, que é um dos elementos que a gente também vai aprender dentro desse processo, né? Então, nessa aula eu vou falar sobre esses posicionamentos e a gente já vai iniciar os nossos estudos no sistema 5 ou CAGED, que é o mapa do violão. Então, quando você aprende esse sistema, você não aprende apenas a tocar o instrumento violão, mas de fato dominar esse instrumento. Então, dando continuidade aqui nesses elementos de mão direita, a primeira coisa que eu vou levar em consideração, independente, né, do violão, se o violão é um folk, se o violão é maior ou menor, cordas de aço ou nylon, é o cavalete aqui. Nós vamos levar em consideração isso aqui, ó, uma linha imaginária. Eu vou apoiar meu antebraço, não meu bíceps, né, como é muito comum dos iniciantes. Então eu apoio aqui meu antebraço, ó, automaticamente a minha mão, né, e o meu braço aqui, ó, bem na altura do punho aqui, ele cria uma angulação que me permite ter um melhor controle aqui na hora de tocar, tanto o dedilhado quanto a parte rítmica, né, que a gente também vai trabalhar. Então aqui, ó, quando eu posiciono dessa forma, eu consigo fazer um dedilhado de forma mais natural, porque eu vou movimentar apenas os dedos aqui, apenas as falanges, né? Então, eu vou fazer isso aqui, ó. Aqui eu utilizei, né? Polegar, indicador, médio, anular, médio, indicador. Isso aqui você pode iniciar e utilizar como um exercício. Ok. E o outro elemento de mão direita, que eu já vou adicionar e que de fato eu vou utilizar para a gente trabalhar o nosso estudo, palheta. Bom, existem N tipos de palheta, né? Essa aqui é uma mais básica, né? De 0,81 milímetros, né? Que eu estou utilizando, mas você pode utilizar palhetas específicas para violão, né? Por que eu vou recomendar você utilizar inicialmente? Porque é uma forma mais simples e mais prática de você tocar, né? É claro que a gente vai utilizar o toque, né, de indicador e médio para a gente trabalhar as escalas, mas como eu vou iniciar os nossos estudos utilizando escala, que é o sistema 5 ou CAGED, então eu já vou recomendar o uso da palheta. Então vamos ver se a gente consegue mostrar exatamente isso aqui, ó. A que eu estou utilizando, né? Você pode utilizar uma semelhante. Bom, então, iniciando os nossos estudos, tecnicamente falando, né, de sincronia de mão direita e mão esquerda, eu vou tocar primeiro, né, as escalas, e aí, óbvio, eu vou tocar um pouquinho mais andado, né, um pouquinho mais rápido, e depois eu volto tocando uma por uma de forma mais lenta e falando sobre, né? Lembrando que esse material, né, ele está incluso no vídeo, né? Ou seja, tanto diagrama, que é o que a gente vai desenvolver para estudar isso aqui, quanto tablatura também estarão inseridos no vídeo, né? Então, assim, é uma aula mais prática do que teórica, porém, dentro desse processo de estudo, a gente vai aprendendo e mesclando as duas coisas, ou os dois elementos ao mesmo tempo. Tanto a parte prática, quanto essa parte de leitura, né? De escrita musical. Então, eu já adianto que duas coisas que a gente vai utilizar. Diagramas, que é um tipo de notação, e
tablatura, ou tablaturas, né? Que é um tipo de notação musical também, basicamente. Partitura, nesse momento, a gente ainda não vai utilizar. Até porque, como eu falei, a ideia nossa é algo mais prático e mais funcional para a gente, de fato, tocar. Ok? Então, vamos lá. Vou tocar as 5 digitações, né, do Caged, ou Sistema 5, como é mais conhecido. E aí, depois, a gente vem abordando cada um desses elementos. Digitação 1. Digitação 2. Digitação 3. Digitação 4. E, por último, 5ª digitação. Bom, então essas 5 digitações, né, são os elementos principais do mapeamento do braço do instrumento, né? Agora vamos falar sobre essa questão técnica, né, da movimentação da mão esquerda e movimentação da mão direita. Bom, como eu falei, a gente pode utilizar de 2 formas para tocar isso, né? Na mão direita. Eu posso utilizar palheta ou indicador e médio, né? Se eu estiver fazendo a digitação, lembrando, né? Linha imaginária aqui, antebraço. Eu posso alternar, né? Não só posso, como devo alternar. Da mesma forma, né? A palheta, eu sempre vou tocar alternada, né? Se eu tocar a primeira para baixo, a segunda para cima, né? Então, toquei para baixo, cima, baixo, cima, o tempo inteiro alternando, né? Porque aí eu consigo uma movimentação melhor, né? Então, como eu falei, a gente já vai iniciar essa questão técnica utilizando palheta. Bom, então aqui na mão esquerda, levando em consideração o posicionamento do polegar, né, um pouco mais baixo aqui no meio do braço, como se fosse tirar uma impressão digital. Os dedos, né, obviamente tocando com a ponta dos dedos, né, na corda. De forma nenhuma você vai deitar o dedo aqui, ó, né? Você vai utilizar a ponta realmente do dedo. Inicialmente vai doer a mão? Vai, né? Vai doer a ponta dos dedos? Vai. Vai dar calo? Com certeza, se você estudar, né? Se não der calo ou não doer, certamente você não treinou, não estudou. É normal, primeira semana doer os dedos. E aí, obviamente, depois que calejar, já era, né? Aí tudo flui de forma natural. Mas na primeira semana,
independente do seu violão, se for um excelente violão, né, um violão macio com corda nylon ou corda aço também macio, né, de qualquer modo, né, o dedo vai acabar doendo, porque essa movimentação repetitiva é inevitável, esse tipo de situação. Bom, então aqui na primeira digitação a gente utiliza o padrão, né, 0, 1, 3, e aí esse padrão que eu estou falando é do diagrama, né? E aí está aparecendo no vídeo, você confere, né? E a gente vai tocar exatamente dessa forma, de cima para baixo, né? Aqui no caso, e a gente vai seguir o padrão aí do diagrama. Então fica 0, 1, 3, 0, 2, 3, 0, 2, 3, 0, 2, 0, 1, 3, 0, 1, 3, né? Então fica. E aí você pensa, bom, você está tocando rápido, né? Toca um pouco mais lento. Sim, fundamental tocar mais lento. Entretanto, manter um ritmo dentro da movimentação, né? Então imagina aí um ponteiro do relógio, né? 1 segundo para cada nota. Então a gente pode simular essa ideia. E isso em todas as digitações, né? Então, digitação 2, confere aí no diagrama. Digitação 3. Digitação 4. E finalizando, digitação 5. Ok, então aí temos as 5 digitações do sistema 5 CAGED, né? E aí, CAGED, depois a gente vai entender melhor por conta das cifras, né? Que também é um tipo de notação musical, né? Que é utilizada nos acordes, né? E acordes são, ou é, né? Um conjunto de notas, né? Até então, o que a gente tocou aqui nessas escalas são notas musicais, né? Os acordes, né? Por exemplo, isso aqui é um acorde, né? Isso é outro. Isso é outro. Então, esses acordes, né, para você ter uma facilidade em tocar e movimentar, quanto mais escala, né, você treina, mais fácil fica de tocar esses acordes, né? Então, a mão esquerda inicialmente é esse tipo de exercício que é fundamental treinar. Agora, é claro que eu vou passar um complemento, né, dentro desse processo todo aqui, que é o cromatismo, né? Então, assim, em termos de nomenclatura, não precisa se preocupar, até porque esse tipo de nomenclatura a gente vai, ao longo das 8 aulas, observar que é algo recorrente, né? Então, o cromatismo nada mais é do que tocar, né, uma escala de semitons, né? Então, aí agora entra na parte teórica, né? Nós temos dentro dessa música que a gente conhece, né, a música ocidental, né, nós temos o sistema de afinação temperado, né? E aí por isso a gente tem esse trasto, né? A gente tem, por exemplo, no piano você tem teclas brancas e pretas, né? São instrumentos de afinação temperada, né? Se você tiver aí uma curiosidade a mais sobre esse assunto, você pode dar um Google e buscar
sobre sistema de afinação temperado e não temperado. No nosso caso, o sistema de afinação é temperado, e aí a escala cromática ela é, ou são, né, as 12 notas musicais que a gente tem, divididas em dois grupos. Primeiro grupo, notas naturais, né, entre Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá e Si. E segundo grupo, de notas alteradas, onde a gente utiliza os sustenidos e bemóis, que são notação musical, né? De forma que o sustenido aumenta sempre a nota em meio tom e o bemol diminui a nota em meio tom, né? Então, um exemplo de cromatismo é, quando eu toco essa corda, o nome dessa corda é Mi, né? Então, dentro de uma escala Dó, Ré, Mi, a próxima nota é o Fá. E aí depois, para aumentar esse meio tom do Fá, Fá sustenido, Sol, Sol sustenido, Lá, Lá sustenido, Si, Dó, Dó sustenido, Ré, Ré sustenido e Mi. Aí, obviamente, se você é uma pessoa antenada no que eu estou falando, está prestando atenção na aula, vai perceber que no Mi eu não falei sustenido, né, do Mi para o Fá, e nem do Si para o Dó eu falei sustenido. Por quê? Na afinação temperada, essa é uma observação, né, que o Mi e o Si, eles não possuem o sustenido, né, o sinal de alteração, porque entre o Mi e o Fá nós temos meio tom, e entre o Si e o Dó também. Entre as outras não, aí nós temos um tom, né? Então, a escala diatônica, que foi essa que a gente tocou, né, do sistema 5 Caged, ela tem uma fórmula, né, que é tom, tom, semitom, tom, 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 semitom, né? Então, quando você toca de Dó a Si, você tem esse tipo de formação de escala, né, que a gente chama de diatônica. E diatônica por quê? Esse prefixo di, né, significa dois, né? Obviamente, por conta da linguagem. Então, diatônica, ou seja, ela é uma escala que possui duas tônicas, né? Tanto uma maior, então a gente pode tratar Dó e Lá menor, né? E óbvio que esse também é um assunto para um outro momento, né? No decorrer desse curso a gente vai destrinchar todos esses elementos que eu estou apresentando, né? Então, inicialmente pode parecer um pouco mais complexo do que é, mas na verdade é muito simples. Agora, é importante que você treine exatamente aquilo que eu passei, que é inicialmente esse sistema 5, essas digitações, mesmo com dificuldade, né? E aí, uma dica para você que está iniciando seus estudos, seguinte, são 5 digitações? São, ok. Você vai sair tocando as 5 de uma vez? Não, óbvio que não, né? O que eu recomendo? Pega a primeira digitação, treina ela até dominar, depois vai para a segunda digitação e repete o processo em cada uma delas. Se você levar em conta que você tem tempo para estudar durante o dia 30 minutos, né? Que eu acredito que mesmo uma pessoa extremamente ocupada, ela tem 30 minutos para treinar, para estudar qualquer instrumento. Então, se você pega 30 minutos do seu dia e treina uma escala e domina ela em 30 minutos, significa que ao longo de 5 dias você dominou as 5 digitações, né? E ainda durante a semana te sobram 2 dias para treinar todas elas, né? Então, o processo de desenvolvimento técnico no instrumento, ele é simples quando de fato tem dedicação. Quando você treina de uma forma desleixada, né? Sem de fato ter aquele compromisso com o seu instrumento, por mais que você diga assim, é um hobby, eu quero apenas estudar para passar meu tempo, né? Então, o ideal é que você otimize o seu tempo para você conseguir tocar de uma forma mais rápida aquilo que você quer tocar. Então, como eu falei, se você domina essas técnicas de mão esquerda, para você tocar os acordes,
vai ser muito mais fácil do que você tentar pular a etapa, né? Quando a gente estiver falando sobre acordes, obviamente, a gente não vai ficar parando para resolver dificuldades, porque você já vai tocar isso muito bem, por ter feito todos esses elementos técnicos que eu citei aqui, né? Então agora um exercício de mão direita com palheta. Bom, então falando sobre acordes, nós vamos já de cara aprender os acordes mais básicos, né? Tanto acordes maiores quanto acordes menores, né? E aí depois a gente vai falar sobre os acordes com pestana, que são obviamente um pouquinho mais difíceis, não tão mais difíceis, né? Mas que exigem um pouco mais de atenção e um pouco mais de técnica. Mas esses acordes básicos que eu irei passar, e obviamente se você treinar, não vai ter dificuldades. Bom, primeiro acorde a gente vai utilizar o Dó, né? Dó maior mesmo. Então, o posicionamento dele, e aí você pode conferir no diagrama, né? Então aqui temos o acorde de Dó. Lembrando que na mão direita aqui, a gente toca a partir da corda 5, né? Da corda 5 para baixo. A gente não vai tocar a corda 6, né? Então a gente toca aqui o Dó. Depois a gente pode tocar o acorde de Ré mesmo, o Ré maior aqui. E aí a gente toca a partir da quarta corda, né? Depois o acorde de Mi maior. E aí o acorde de Sol, né? E depois o acorde de Lá maior também. Ok. Então temos aí o acorde Dó, Ré, Mi maior, Sol e Lá. Legal, com esses acordes a gente já consegue fazer uma coisa chamada clichê harmônico, ou seja, combinar alguns desses acordes e fazer um ritmo na mão direita e já tocar algumas músicas, né? Olha que interessante, quer dizer, a gente começou falando de escalas, desenvolveu essa parte técnica e agora a gente já está falando de acordes e já vamos entrar na mão direita falando sobre ritmo, né? Essa parte percussiva, né? Então, já vamos para o primeiro ritmo aqui, a gente vai chamar de Pop 1, né? Então, a gente toca 2 vezes para baixo, 2 vezes para cima, para baixo, para cima, né? Então, sonoramente, na mão direita vai ficar assim, ó. Ritmo é importante, é o seguinte, lembrar sempre da parte percussiva, né? Então, se a gente puder treinar ritmicamente fazendo palmas, né? Então assim, ó. Esse ritmo é dessa forma. E na mão direita fica sonoramente a parte percussiva a mesma coisa. Falando sobre esse ritmo de forma como se a gente estivesse tocando ele ao invés de fragmentado em loop, né? Então vai ficar da seguinte forma. Agora vamos combinar alguns acordes aqui. Então eu vou tocar o acorde Sol, o acorde de Ré, o acorde de Dó, né? Então vai ficar. Isso com os acordes e a parte rítmica, né? Então é o seguinte, outra coisa importante. Se você observou, teve um momento aqui que eu subi o meu polegar, né? De forma proposital. Por quê? Em alguns momentos, tecnicamente, de forma consciente, a gente pode utilizar essa movimentação. Não é uma regra, tá? É uma exceção. E é uma exceção que você precisa estudar, assim como a outra parte técnica que a gente já está estudando, né? Então, em um outro momento, no decorrer dessas 8 aulas, né,
a gente vai falar sobre essa técnica também do polegar, que é muito usual em alguns tipos, né, de ritmo ou gênero musical, né? Então, só justificar o porquê. Primeiro, quando eu toco esse acorde Sol, né, em geral, né, o que eu faço? Eu utilizo abafar essa corda 5 aqui, né? Porque a forma que eu toco a palheta na minha mão direita aqui, ó, eu toco a tônica e desço para tocar essa nota abafada e as outras. Por quê? Para mim, sonoramente funciona melhor, mas o acorde Sol você pode utilizar sem fazer isso, né? E aí meu polegar aqui, ele ajuda a abafar essa nota. Além, né, claro, do posicionamento aqui do meu dedo 2 e abafo com ele, abafo com o meu polegar aqui. Então é uma forma e uma técnica pensada e consciente, de fato, para fazer isso. Mas, dando continuidade em termos dos acordes e a parte rítmica, agora vamos fazer o acorde Mi, Ré, Mi, Lá. Então vai ficar assim. Ok, fizemos os acordes, né? Os acordes maiores. Tocamos aqui o nosso primeiro ritmo, que é o pop 1, né? E agora, tecnicamente também eu vou falar sobre os acordes, essa movimentação, né? Que é fundamental, né? Para o desenvolvimento técnico e sonoro do instrumento aqui. Bom, quando eu faço o acorde Mi, né? O Mi maior, eu tenho um dedo que eu vou chamar de dedo guia. Por quê? No caso aqui, meu dedo 1. Ele está na mesma corda que vai me levar para o próximo acorde, que no caso é o acorde Ré. Então, assim, não existe a necessidade de estar nesse acorde aqui e fazer isso. Tirar todos os dedos para depois eu montar um próximo acorde. Eu posso aproveitar o movimento. Então, eu estou aqui, ó, no acorde Mi. Levanto só os dois dedos, né, o dedo 2 e 3. Levo meu dedo 1 uma casa à frente e monto o acorde Ré. Então eu tô aqui, ó. Eu ganho uma mobilidade. E da mesma forma, para voltar para o acorde Mi, né? Se eu tô no Ré, posso fazer isso. Né? Então, tô aqui. Até recomendo, né, que você treine dessa forma, utilizando o acorde de Mi e o acorde de Ré. Então, eu vou tocar algumas vezes aqui e aí você pode até tentar acompanhar ou acompanhar de fato, né? Se você treinou os dois acordes, você vai conseguir. Então vamos lá. 1, 2, 3, 4. Ok. Bom, outro elemento também em relação a essa movimentação, né, de dedos aqui, de um acorde para o outro, a gente tem o chamado dedo pivô, que é o dedo exatamente que faz parte de um acorde e outro, e ele vai ficar parado nessa movimentação. Diferente, por exemplo, do dedo guia, né, que ele está ali na mesma corda, levando um acorde para o outro. Nesse caso aqui, ó, por exemplo, do Sol para o acorde de Ré.
O meu dedo pivô é o dedo 3, né? Então eu estou no acorde Sol, como eu falei e vou repetir, né? Não tem necessidade de tirar todos os dedos para eu montar um acorde de Ré, né? Então vou fazer o quê? Sol. Tirei os outros dedos aqui, deixei só o meu dedo 3, né? E montei o acorde de Ré. Então vou fazer o mesmo processo. Mesmo ritmo, vou tocar e aí você toca junto. Ok, então, inicialmente é importante você entender o que é dedo guia e o que é dedo pivô. Ou seja, dedo guia, o que vai levar você de um acorde para o outro, e dedo pivô é aquele que vai fazer parte de um acorde e o outro acorde. Então, você não vai fazer essa movimentação, né, de tirar todos os dedos. Isso aí, fundamental entender e muito importante dentro do processo técnico, né, violonístico. E lembrando o seguinte, né? A gente está estudando violão, né, de forma conceitual, a gente pode chamar isso aqui de violão popular, né? Que, tecnicamente falando, a gente desenvolve outros elementos, diferente, por exemplo, do violão erudito, que é algo mais acadêmico, né? Aí a gente tem uma diferença de repertório, né? A ideia técnica aqui de tocar dessa forma é poder tocar exatamente as músicas, né, que você ouve nas streams aí, né, de Spotify, Deezer, YouTube, né? Então, assim, do brega ao jazz, né, que você vai conseguir tocar tecnicamente falando, porque na verdade você não está aprendendo só um gênero musical, você está aprendendo um instrumento, né? Então você vai poder tocar tranquilamente, desde um sertanejo, né, se você gosta, a um rock, né? Então, o que eu estou abordando aqui, de fato, é um instrumento, né, de uma forma, como eu falei, né, entre aspas aí, de uma forma popular, né? Então essa forma que eu estou abordando é uma forma mais simples, mas não significa que é a mais fácil, né, de se fazer. Mas obviamente é uma forma mais popular de se tocar um instrumento, né? Então basicamente é isso. Bom, depois de ter falado dos acordes maiores aqui, tocado, né, alguns acordes, só lembrando, né, como eu havia falado antes, a gente vai aprender os mais fáceis primeiro e depois a gente vai desenvolvendo essa parte um pouco mais complicada, né? Não tão complicada, mas obviamente para quem está iniciando é um pouquinho mais complexo. Bom, então agora, ainda na parte fácil do processo, vamos para os acordes menores, né? Os acordes mais fáceis, né? Os acordes menores. Então, a gente pode iniciar pelo acorde de Ré menor, né? E aí, óbvio que você vai conferir no diagrama, né? Acorde Ré menor, depois acorde Mi menor. Depois do acorde de Mi menor, a gente vai para o acorde de Lá menor. E aí o legal é o seguinte, né? Que os acordes menores, esses três são os mais simples, né? Porque os outros eles vão envolver pestana. E aí é um elemento que a gente também vai abordar. Então, inicialmente a gente pode fazer uma mescla agora de acorde maior com acorde menor, né? Utilizando o mesmo ritmo lá, o pop 1, para ficar bem treinado e aí depois a gente desenvolver as variações desse ritmo, né? Porque são N variações, né? N possibilidades de você tocar a mesma rítmica, né? Alterando essa parte percussiva, né? De 2 para baixo, 2 para cima, né? Então, assim, o que a gente não muda é a ideia de compasso, a ideia rítmica, a gente pode ter variações, né? Assim como a gente vai ver no decorrer do curso. Bom, então aqui agora a gente vai mesclar, né? Vamos fazer o seguinte, vamos criar uma progressão, né? Que a gente vai chamar de progressão harmônica aqui, que
já faz parte, né, de várias músicas, né? E aí depois, obviamente, também quando a gente estiver falando sobre repertório, é legal que você já vai perceber e entender, né, aquilo que eu vou falar, porque eu já estou dando uma pincelada sobre o assunto, né? Então, aqui vamos fazer acorde Sol, acorde Ré, Mi menor e Dó. Então essa mescla de acordes maiores e menores, né, a gente pode utilizar mesmo a rítmica, né, do pop 1 com N variações, né? Obviamente o que a gente vai alterar é o que a gente vai chamar, né, de batida aqui na mão direita, né? Então, por exemplo, uma variação, né, que a gente já pode utilizar aqui e utilizando os acordes maiores e menores nessa mescla. Então aqui a gente tem 2 para baixo, 2 para cima, baixo, cima, né? Beleza. Então a gente vai fazer aqui. Agora a gente pode utilizar a mesma ideia, né? Só que tocando 2 para baixo, 3 para cima, baixo, cima. Então, utilizando essa variação, a gente agora toca 2 para baixo, 3 para cima, baixo, cima. Então fica assim. Mais uma vez. E agora tocando em loop, né? Aí você fala, pô, tá difícil, não consegui, né? Aí, obviamente, eu vou falar a palma, né? Lembra da parte percussiva? Então, se você entendeu sonoramente, você vai tocar. Beleza, basicamente é isso, né? Então agora a gente vai tocar os acordes Sol, Ré, Mi menor e Dó, utilizando essa variação rítmica e a gente vai chamar Pop 2, né? Então vai ficar assim. Aí a gente pode utilizar uma outra variação fazendo a mesma ideia, né? A gente pode utilizar Lá menor, Dó e Sol, né? Acorde Lá menor. Lembrando que você pode conferir no diagrama como fazer o acorde Lá menor, né? Então, Lá menor. Mais uma variação que a gente pode fazer desse mesmo ritmo, né? E chamando aí de Pop 1, Pop 2 que a gente fez, né? Agora a gente pode chamar de Pop 3, né? E aí a mesma ideia, você pode utilizar aqui acordes maiores e menores, né? Tranquilamente. Então a gente vai utilizar inicialmente aqui Sol, Ré e Dó. Os 3 acordes mais básicos, né? E que funciona muito bem. Na mão direita agora a gente vai fazer óbvio que eu estou fazendo mais lento, né? Mas a ideia é e nesse ritmo, né, nessa variação aqui,
a gente tem uma coisa interessante, que é essa abafada, né, nas cordas. Então aqui, ó, a gente toca baixo, né, para baixo, para cima, dá uma abafada. Né? Abafar é encostar, realmente matar o som, né, do acorde aqui na mão direita. Então, baixo, cima, abafou, cima, baixo, cima. Então, se a gente pegar uma referência aqui que utiliza esse ritmo, então, essa é mais uma das variações em se tratando de pop, né? Essa rítmica do pop. Óbvio que esse aqui é um pouquinho mais difícil do que os outros dois anteriores, porém, também você consegue treinar isso aqui de forma lenta e depois de forma gradual, acelerar e até chegar no andamento, né? Então, assim, só inicialmente, a ideia é você pegar os acordes com esses ritmos e começar a treinar, porque aí de fato você vai estar estudando para tocar o seu repertório, né? Então quando a gente utiliza mão direita, né, como essa parte percussiva, né, rítmica, e os acordes na mão esquerda, você acaba tocando o que você quiser desse tipo de gênero musical, né? Como eu falei, seja sertanejo ou por exemplo um reggae ou um pop, assim como a gente está fazendo nessa parte rítmica, né? Assim como o reggae também, você tem as variações, né? A dificuldade maior, né, em se tocar o reggae são os acordes, né? Porque aí você vai ter a pestana, né? As pestanas, que é exatamente o que a gente vai falar agora, né? Então, falando agora dos acordes com pestana, e a gente vai iniciar pelo primeiro acorde, né, com pestana, que é o Fá maior, né? Então aqui, ó, pestana. Primeiro, é importante entender, essa pecinha que está aqui, ó, no início, né, do braço aqui, que é chamada de pestana. O dedo, né, ele basicamente vai substituir, né? Então ele vai ter que fazer essa função, né, dessa peça. Então quando você vem com o dedo aqui na primeira casa e aperta todas as cordas, você encurtou, né, aqui a vibração da corda. Então, sempre que você vem para cá, o som vai ficando mais agudo, né? E aí, talvez você tenha se perguntado, né, o porquê dessa pecinha aqui. Exatamente, isso aqui é um capotrasto, né? Se você observar aí, vamos ver se a gente consegue focar nele. Exato. Tem de várias formas. Esse aqui é o que eu utilizo, que eu acho mais interessante. Ele tem essa função também, né? Provavelmente você já deve ter visto aí alguns artistas utilizando esse capotrasto. E exatamente ele faz, né, esse movimento aqui, né, dessa pinça, né? Se você olhar aqui, ó, esse movimento que o dedo faz aqui para pegar a corda, ele faz exatamente a mesma coisa, né? Então se você observar, ó, aqui acho que você consegue isso, tipo isso, né? Você consegue ver essa articulação dele. Então, é óbvio que em um outro momento a gente vai falar sobre isso de forma mais aprofundada e mais específica, mas por hora só para você entender o que é isso. Chamar de capotrasto. Tem exatamente essa função, né? Então, por exemplo, se eu fizesse um acorde que, por exemplo, aqui um Fá, né? Aí eu tenho que colocar meu dedo aqui, ó, tocando todas as notas, né? Como uma pestana, né? E aí, obviamente, demandaria mais esforço. Mas se eu não quero fazer isso, eu venho aqui, coloco capotrasto e ao invés de fazer a pestana, eu faço o acorde aqui, ó. Pronto, resolveu esse problema, né, da pestana. Então, estou mais tranquilo em relação a isso, né? Basicamente, né? Ok, essa é o capotrasto. Agora, falando sobre a pestana, né? Então, utilizando aqui
nosso dedo 1, a ideia é a mesma em relação aos outros dedos, né? Sempre mais próximo do trasto possível aqui a pestana, né? Ó, toca, fez a pestana, toca nota por nota. Você vai perceber se tá ruim ou não. Óbvio que vai depender também do seu instrumento, né? Se a corda estiver muito alta, né? Se o braço for mais largo, se o violão não for de uma qualidade aceitável, né, para você estudar. Lembrando o seguinte, né, que hoje em dia, eu digo hoje em dia levando em conta assim, nos últimos 20 anos para cá, né, a construção, né, dos violões, né, e novas fábricas e novos construtores de violão evoluíram muito, né, nessa parte técnica de construção. Então hoje em dia a gente consegue excelentes instrumentos num custo bem mais baixo, né? Porque antes a gente só se limitava a algumas marcas e modelos de violão, ou de violões, né? E hoje em dia não, a gente tem várias outras opções. Então, se a gente pensar no acorde de Fá, nada mais é do que um acorde de Mi, né? Por quê? A gente não tem aqui a pestana, a gente montou o acorde Mi, né? Beleza. Então a gente tem esse acorde. Se a gente pensar aqui, ó, com o dedo 2, 3 e 4, e o dedo 1 aqui fazendo pestana, a gente já teria essa pestana com o dedo 1. Então, na real, o dedo 1 aqui ele vai substituir essa pestana, mas o acorde Mi ele continua da mesma forma. Então, o que a gente tem, na real, não é um acorde de Fá, mas é um acorde Mi, o shape de Mi, né? Então, só que, óbvio que isso aqui é um acorde de Fá por conta da sonoridade e das notas, é claro. E aí, óbvio que a gente sempre tem algumas opções, né, de treino, de desenvolvimento técnico, né? É claro que, em geral, quem inicia estudando a pestana pensa assim, não, depois eu toco ela. Aí vai jogando ela para frente e acaba não resolvendo. É muito comum, né, professores na área musical passarem esse acorde aqui, ó, que é muito parecido, né, com o Dó. Ou seja, você monta o acorde de Dó, desce o dedo 2 e desce o dedo 3, né? Aí você tem um acorde Fá sétima maior, né? Que é esse mizinho aqui. Ou então, faz só meia pestana aqui, né? Pegando essas 3 notas e montando aqui o acorde. É uma forma de tentar fugir dessa pestana. Mas o que eu recomendo? Não fuja da pestana. Monte o acorde, realmente, de fato, faça o que tem que ser feito. Treine, dedique seu tempo, né? Em relação a esse acorde, em relação a todos os outros acordes que tem pestana, porque aí sim, de fato, você desenvolve, aprende e vai dominar o seu instrumento, ok? Então agora falando sobre os acordes menores, né, que aí a gente também tem as pestanas. Então a gente inicia aqui pelo Dó menor. Lembrando que esses acordes aí você tem à disposição no diagrama, então é só conferir, né? Então, Dó menor. A gente já falou do Ré menor, Mi menor, né? Não falou do Fá, porque também o Fá menor você tem pestana, e a diferença básica é só o dedo 2 aqui, né? Então a gente tem aqui o Fá menor. Depois a gente tem o Si menor. Então a gente tem, né? Dó menor, Fá menor, Si menor. Engraçado que Dó menor é exatamente o mesmo shape, né, do Si menor, que é o mesmo shape do Lá menor, se a gente levar em conta aqui, né, ó, pestana. Então aí entra aquela coisa do cromatismo, né? Se eu faço aqui, né, Lá menor, Lá sustenido menor, Si menor, Dó sustenido menor, Ré sustenido menor, Mi menor, Fá menor, Fá sustenido menor, Sol menor. Da mesma forma aqui, né? Mi menor, Fá menor, Fá sustenido menor, Sol sustenido menor, Lá menor e assim por diante. Então a gente observa que essa ideia da pestana ela funciona muito bem para você utilizar os acordes, né, de uma forma mais prática e mais funcional na hora que você está tocando, né? Não ficar saltando
dos lugares onde você está. Então, se você está aqui, por exemplo, tocando um Ré menor, e aí você quer tocar um Fá, ao invés de você vir para cá, você tem um Fá aqui, e aí você já tem uma pestana, que é um outro tipo, né? Um shape, mas você está utilizando aqui. Né? Se você quer tocar um Dó por essa região aqui, então você tem um Dó, né? Então, exatamente, né, a pestana ela vai fazer você ir para um outro nível quando você está dentro do seu processo de estudo, porque aí você pode tocar basicamente tudo que você quiser tocar, né? Levando em conta a sua parte técnica, né, de sonoridade de mão direita, né, e esquerda, essa combinação, né? Mas lembrando sempre lá do início da aula, né, nas escalas, então fundamento básico, né? Então, se você vai treinar, né, fazer essa analogia aqui, você vai treinar fisicamente, né, qualquer atividade física que seja, você inicia pelo alongamento, né? Isso é um princípio básico, né? Se você não faz isso, depois quando você vai desenvolver a sua atividade física, você acaba comprometendo uma série de elementos, né, do seu corpo. Então, assim, a ideia aqui basicamente é a mesma. Então, imagina que é um alongamento, é um pré-treino, né? Ou seja, você vai fazer os acordes, você vai fazer a parte rítmica, você vai tocar as músicas. O que você precisa fazer? Você precisa, no mínimo, pegar o violão ali, obviamente que aqui eu estou fazendo bem mais rápido, né? Mas isso aqui você pode treinar de forma lenta, de forma bem específica, cada escala, né? Pegar um fragmento da escala. Então, assim, entender todo esse conteúdo, de fato, te leva para um próximo nível. Porém, você só consegue desenvolver tecnicamente e tocar bem o instrumento treinando todos os dias, né? Não existe mágica, nenhum curso, seja ele presencial ou online, vai fazer você tocar ou desenvolver bem se de fato você não treina, se você não estuda diariamente. E aí, como eu falei, pelo menos 30 minutos todos os dias. Esse é o mínimo, tá? Então, se você se pauta pelo mínimo, obviamente o que você vai ter de resultado é o mínimo, né? Se você, obviamente, se pauta pelo máximo que você puder fazer, beleza, então você vai ter o máximo de rendimento. É claro que precisa ter essa coerência, né? Se você estuda pouco e estuda mal, né, com a qualidade do seu estudo ruim, é evidente que a forma de você tocar também não vai ser muito boa. Então, basicamente é isso nessa primeira aula, né? Claro que agora eu vou recapitular alguns elementos básicos, né? Da onde a gente falou de sistema 5, CAGED, né? Passei as 5 digitações, falei sobre acordes maiores, acordes menores, né? Os acordes com pestana, tanto maior quanto menor, né? Tendo em vista aí que a gente falou do acorde Fá, eu dei esse exemplo, né, dessa pestana, onde o acorde de Fá ele tem um shape, né, do acorde de Mi, né? E assim, da mesma forma que eu falei, Dó menor e Si menor, né? O Lá menor também, o mesmo shape. Bom, e além disso, mão direita, né? Onde eu abordei aqui o estudo e o desenvolvimento de ritmo, né? Então a gente fez o Pop 1, né? Então recapitulando aqui, utilizando o acorde solo, né? Pop 2, né? E o Pop 3, né? Só lembrando que o Pop 3 eu tô tocando sem palheta, né? Então, tô fazendo essa parte de abafado, né? Então...
Bom, considerações referente a essa aula. Não passe para a próxima aula sem, de fato, ter treinado, ter estudado e entendido o conteúdo dessa aula. Inicialmente parece complexo, parece difícil. Por que eu estou dizendo que parece? Porque, óbvio, que qualquer curso que você inicia vai ter o seu grau de dificuldade. Mas o que determina o seu sucesso nesse processo, nessa jornada de estudo? Sua persistência, o seu desenvolvimento dentro desse estudo está muito relacionado com o quanto você quer tocar o seu instrumento, né? O quanto você quer tocar aquela música que você deseja, né? E aí é claro que só você sabe o quanto você quer tocar o violão e aprender de fato, né? Então, o que eu vou te passar aqui são coisas básicas, práticas e funcionais. Se você estudar e entender o que eu falei, certamente você vai tocar sem nenhum problema. Bons estudos e nos vemos na próxima aula. Até lá!